Esse momento de crise é um momento de manifestarmos a nossa fé, abrigando, acolhendo, ajudando aqueles que precisam. E esse grande desafio começa em nossa própria igreja e comunidade de fé, pois a maioria das mais de 550 igrejas são igrejas pequenas, que lutam com muita fé para que se sustentem. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Chegou a hora de manifestarmos a unidade e convidamos você para se juntar a nós nessa mobilização nacional. Nosso alvo é arrecadar 150 mil até outubro deste ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores e pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. A Secretaria Pastoral, juntamente com a Secretaria de Diaconia, já estão identificando e cadastrando as famílias necessitadas. Você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais na conta específica para esta campanha. A campanha Todos Juntos em Missão. Lembre-se, eu, você, nós juntos somos a igreja. Contamos com você. É hora de mostrar que somos igreja. Juntos fazemos parte de um todo e estamos conectados não só pela denominação, mas pelo amor, pela solidariedade e pelo serviço. Amamos a Deus quando amamos as pessoas e amamos as pessoas quando servimos elas. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Nosso alvo é arrecadar 150 mil reais até outubro desse ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores, pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. E você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais nessa conta que está aparecendo aqui na tela, que é a conta específica para essa campanha. E lembre-se, eu, você, nós juntos somos igreja. Contamos com você.
Boa noite, pastor Daniel, irmãs e irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, espalhado por toda a nossa querida e amada terra. Boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, para que a gente possa junto, né? A gente tem uma dimensão tão grande de como que é a família da IPI, né? Nós somos uma igreja grande, e uma igreja hoje orando juntos, né? É verdade, é muito bom podermos juntos aqui nessa noite buscarmos a face do nosso Senhor. Por essa causa, por tudo aquilo que ouvimos do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos colocamos de joelhos. Por esta causa, né, pastor Daniel e irmãos e irmãs que estão presentes com a gente aqui nesta noite e todos que nos acompanham em suas casas, é muito bom sabermos que há um Pai que nos amou, que nos adotou por meio do seu Filho Jesus Cristo, e assim ouve a nossa oração e o nosso clamor. Amém. Deus abençoe a cada um aí no seu lar. Nós estamos juntos, nós vamos orar agora, pedir para que a presença do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para que Ele também esteja aí no seu lar, para que Ele fale aos nossos corações nesse momento. Nós vamos orar juntos, vamos fechar os nossos olhos aí, mesmo você distante, né? Nós estamos no Brasil inteiro fazendo essa live. Em qualquer lugar, o Espírito Santo de Deus está ali e nós como família estamos unidos junto do Senhor. Vamos orar, entregando esse momento de culto nas mãos do Senhor. Pai, nós colocamos o nosso coração hoje diante da Tua presença, Deus, com muita alegria, Deus, de ver todo esse movimento que nós estamos feito na nossa igreja, Pai, de saber que nós não estamos sozinhos, Deus, mas o Senhor tem levantado pessoas para buscar o Teu nome em todos os lugares desse país, Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, Deus, pois sabemos que a Tua obra não morreu, a Tua obra continua, Pai, e nesse momento pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai, para que possamos, Deus, ser abençoados durante esse programa, durante esse culto ao Senhor, Pai, e que Deus, no nome de Jesus, as nossas orações venham ser escutadas pelo Senhor e abençoem a nossa nação, Pai, no nome de Jesus que nós oramos, Pai, amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Exaltado
Uma boa noite a todos. Meu nome é Felipe Conte, faço parte aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Machado, sou presbítero e é com muito orgulho, com muita honra que eu estou aqui para que juntos a gente possa buscar ao nosso Deus em oração, entendendo que Deus a cada dia tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos abençoado. E nós vivemos tempos talvez de incertezas, inseguranças, momentos ao qual nós precisamos sempre olhar para a cruz de Cristo e dizer: Deus, eu preciso tanto de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para poder entender como que eu posso me portar, como que eu posso andar e caminhar no meu dia a dia. E quando nós olhamos para essa definição da palavra sabedoria, ela está relacionada no Antigo Testamento com entendimento, discernimento e prudência. E ela é mais ligada à prática do que à teoria. E quando nós passamos também para o Novo Testamento, isso que é algo muito interessante, nós vemos que ela tem a mesma definição. E desde o Antigo Testamento, todos os reis, para tomar alguma decisão social, política, tanto o rei Josué, a gente vê Davi, Salomão, tantas pessoas, tantos líderes que precisavam de sabedoria, a gente vê também que no Novo Testamento essa mesma palavra traz consigo a mesma definição. E a gente vê que a prática sempre está ligado à sabedoria. Em Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao 18, nós temos um breve resumo do que é essa sabedoria. Tiago capítulo 3, do 13 ao 18, diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós vemos aqui um paralelo daquilo que nós muitas vezes buscamos quando nós confiamos apenas nas coisas terrenas, quando nós limitamos as coisas desse mundo. E nós vemos que a sabedoria do alto é totalmente oposta, totalmente diferente com a sabedoria que muitas pessoas buscam nesse mundo corrompido pelo pecado. Então que neste momento, através de todas essas palavras, que você venha refletir na sua vida, colocar diante de Deus cada situação, cada momento. Se às vezes tem surgido dentro do seu coração algum conflito, algo que talvez tenha gerado dúvidas, e você precisa de sabedoria. Lembre-se, sabedoria nada mais é do que nós lermos a palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos direciona. Então eu queria convidar você agora a orar junto comigo, pedindo a Deus sabedoria, para que Ele possa de fato estar iluminando os nossos pensamentos, para que os jovens, em meio a tanta essa confusão, talvez indecisos de como será o futuro, sobre o futuro profissional, a faculdade que eu vou cursar, tanta coisa diferente, em AD agora, como que eu vou fazer, como que eu vou me portar, para que os jovens da igreja de Deus possam juntos buscar a palavra de Deus em sabedoria e ação. E assim também, se você tem vivido tempos de incerteza dentro da sua casa, no seu trabalho, às vezes tem enfrentado desemprego, não sabe como lidar com toda essa situação nova, peça a Deus sabedoria e coloque a sua palavra em prática. Vamos orar? Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe de todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas limitações. Somos seres imperfeitos, miseráveis e pecadores, e que precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor venha estar trazendo essa sabedoria que vem do alto aos nossos corações neste momento, cada pessoa que está nos assistindo. Que a Tua mão de graça e misericórdia esteja visitando cada lar, cada coração, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada adulto, cada idoso, cada um com sua limitação, cada um com seu problema. Que a Tua mão de graça e misericórdia esteja nos visitando, Pai.
nos ensine como caminhar. Mesmo em tempos de incertezas, em tempos de crises, nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós sabemos que em Ti, ó Deus, nós podemos recorrer em todo tempo, a todo tempo, e que sendo assim, Pai, a Tua mão poderosa vem estar operando sobre cada um de nós. É que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao teu soprar posso ver criar a vida. Em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao teu soprar
a Tua mão em todas as coisas, Pai. O Teu amor e o Teu cuidado sobre cada um de nós, Deus. E Te louvamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. É uma alegria imensa para todos nós estarmos reunidos na presença do nosso Senhor, nessa semana de oração, celebrando e clamando pelo 117º aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E lembre-se que ainda teremos a nossa reunião de oração amanhã e também teremos o culto no sábado, o culto de celebração com a ceia do Senhor. Então prepare os seus elementos em casa para participar conosco deste momento tão abençoado como família da fé. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no 3º capítulo. Nós leremos do verso 14 até o versículo de número 21. A nossa semana de oração tem como tema, de fato, nos colocarmos de joelhos diante do Senhor, e cada dia temos refletido sobre um tema bíblico daquilo que o apóstolo Paulo na sua carta escreve. Eu gostaria de ler esses versos para que nós possamos orar também em seguida. A palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor eterno, nós acabamos de ler as suas sagradas escrituras, como igreja do Senhor, lavada e remida pelo teu sangue, pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e coração, que o Senhor nos ilumine nesse momento de reflexão da Tua palavra, e que sejamos todos, ó Pai, fortalecidos, exortados e edificados pelo Espírito do Senhor, que fala íntima e profundamente com cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O nosso assunto de hoje será sobre o conhecimento. Uma das coisas que precisamos sempre nos lembrar é que a nossa ansiedade e as nossas ambições, elas podem ser muito bem analisadas através do conteúdo das nossas orações. Aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que ocupa a nossa mente, se torna algo verbalizado nas nossas vidas de oração. E isto está totalmente ligado à intensidade com a qual apresentamos aquilo que nos preocupa e nos inquieta. John Stott, ele escreveu certa vez o seguinte: a oração expressa desejo. Quando falamos com Deus, quando apresentamos as nossas petições, quando apresentamos as nossas preocupações, nós falamos sobre algo que está profundo e intimamente nos incomodando, que está presente, que é desejo do nosso coração. Por isso, uma das coisas que nós precisamos colocar diante de Deus nessa noite e clamar a Ele, é em relação ao conhecimento. Porque o conhecimento é algo muito importante para todos nós. Contudo,
é extremamente importante lembrarmos que o conhecimento, ele pode nos conduzir, pelo menos, a dois caminhos, e dois caminhos bem diferentes. Um deles é o caminho em que nós acabamos por trilhar, deixando que o nosso ego cresça, deixando que o nosso ego venha ser dia após dia inchado, para que nós possamos nos aparecer ou alcançar aquilo que desejamos. Nós podemos procurar conhecimento, inclusive e exclusivamente até mesmo, para tentar preencher um vazio existencial. O conhecimento pode nos conduzir por este caminho. Entretanto, o mesmo conhecimento pode nos levar a ações sábias, prudentes, à vivência no dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos usar todo o conhecimento adquirido para que nós apliquemos tudo isso para ter uma qualidade de vida melhor, segundo os propósitos de Deus, obviamente, e também para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Em outras palavras, eu poderia dizer que o conhecimento, ele pode nos fazer querer andar de nariz empinado, achando que somos melhores do que os outros, ou então, o conhecimento pode nos fazer prostrar de joelhos diante do Pai, porque nos tornamos ainda mais conscientes de qual é a nossa responsabilidade. Quando buscamos ao Senhor, nós conseguimos lidar com o conhecimento que procede dele, de maneira correta. O escritor Tim Keller, ele escreve em um dos seus livros, intitulado Ego Transformado, o seguinte: o ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito, e nisso ele se apoia. O ego sempre procurará algo para se manter inflado, sempre procurará o conhecimento para se manter no centro. E quando nós atentamos para as palavras do apóstolo Paulo, nós somos desafiados e chamados como membros do corpo de Cristo e como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a seguirmos aquilo que Deus, pela sua graça, através do conhecimento concedido ao apóstolo Paulo, fez com que sua vida se transformasse em um homem que entendia a importância de se pôr de joelhos. Por esta causa, me ponho de joelhos. Que nós possamos nos dobrar perante o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele se tornou consciente da obra reconciliadora de Cristo. Esta é a causa que faz com que o apóstolo Paulo se ajoelhe. Nesta segunda oração que Paulo faz na carta aos Efésios, ele revela e manifesta o quanto o conhecimento dele, adquirido através da revelação de Deus em Cristo Jesus, o conduziu a um estilo de vida que procurava em todo tempo viver de acordo com os propósitos de Deus, amando as pessoas que estavam ao seu lado. O apóstolo Paulo, ele expõe teologicamente conceitos muito importantes na carta aos Efésios, mas logo após falar sobre questões teológicas, ele se rende à intercessão. Ele se coloca diante de Deus em oração. Todo conhecimento adquirido, toda revelação que as Escrituras nos traz, é sempre um chamado para que nós dobremos os nossos joelhos diante do Senhor, o Criador e Redentor das nossas vidas. A base da vida de oração do apóstolo Paulo é o conhecimento que ele tem desta obra redentora de Jesus Cristo em seu favor. O apóstolo Paulo não está preocupado nem mesmo com a situação, a circunstância que ele está vivendo. Ele estava preso, encarcerado por causa do Evangelho, sofrendo grandes batalhas porque mostrava que essa obra redentora
realizada por Cristo Jesus, tornava judeus e gentios uma só família, ligados pelo Pai, como ele mesmo coloca no primeiro verso que lemos. Eles eram apenas uma família, e pelo fato de proclamar esse evangelho que atingiu todos os povos e nações, ele estava sofrendo, e sofrendo profundamente. Mas a oração de Paulo, o ato de dobrar os seus joelhos, não foi para pedir a libertação das suas algemas, não foi para que tivesse liberdade, mas foi para que aquilo que Deus tinha por meio de sua graça se cumprisse na vida do povo, para que o povo de Deus pudesse viver firmado no conhecimento que revela o amor de Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, ele tem um livro que é intitulado As Insondáveis Riquezas de Cristo. Neste livro, o Martin Lloyd-Jones vai falar a respeito de que a doutrina e toda a instrução que nós recebemos, ela nos leva a uma pessoa. E esta pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então ele apresentará que nós temos duas situações quando o assunto é conhecimento. Por um lado, nós encontraremos pessoas que pensam que o conhecimento é desnecessário, ou que às vezes até mesmo é inútil, que não se deve buscar o conhecimento. Pessoas que muitas vezes cometem erros e falhas na sua vida espiritual e até mesmo no conhecimento das Escrituras, porque ignoram a busca do conhecimento. Esta é uma dificuldade que nós precisamos lutar. Entretanto, há uma outra barreira que deve ser vencida, porque por outro lado, nós temos aqueles que buscam o conhecimento, tornando-o puramente algo intelectual. E neste livro, o escritor dirá que essa é uma das ciladas do maligno contra o povo de Deus, tentando resumir o conhecimento exclusivamente e puramente a questões intelectuais. E quando nós compreendemos o que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, nós passamos a ter o verdadeiro conhecimento, e ele diz assim: o verdadeiro conhecimento cristão é o conhecimento de uma pessoa. E porque é conhecimento de uma pessoa, leva ao amor, porque Ele é amor. O nosso Senhor é amor. O conhecimento que nos fora dado é para que nós vivamos sempre em função daquele que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. E assim então o apóstolo Paulo, nesses versos que lemos, ele vai dizer, olha, que espera que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, mediante o Espírito de Deus, no homem interior, e que assim habite Cristo em nossos corações pela fé. Essas duas expressões levam à mesma experiência. Paulo está dizendo que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, que nos conduz continuamente, e assim, como homens e mulheres salvos, em nosso coração habita o Salvador. Ele é quem dirige e orienta a nossa vida. A expressão, inclusive, habitação, significa estabelecer um lugar de forma permanente, contínua. E Cristo é quem governa e dirige as nossas vidas. E esse fortalecimento que procede do Senhor é para que nós possamos amar uns aos outros. Paulo usa duas metáforas que falará sobre a profundidade do conhecimento que adquirimos em Cristo Jesus para viver esse amor, em contraste com a superficialidade. A nossa vida cristã nos conduz a uma profundidade constante no relacionamento com Deus e com as pessoas à nossa volta. O conhecimento nos leva a deixarmos a superficialidade dos relacionamentos com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, na comunidade local, na igreja nacional, no ambiente profissional, na vida familiar.
quando nós conhecemos tudo quanto nos fora revelado nas Sagradas Escrituras, nós saímos da superficialidade e vivemos de maneira profunda. Por isso somos arraigados, algo que fala sobre a radicalidade das raízes, que nos torna mais profundos e também ao mesmo tempo alicerçados. Um conceito presente na arquitetura, falando sobre as bases. Sabemos que quanto maior um prédio, mais profunda deve ser as suas bases, mais alicerçado ela precisa estar, e o conhecimento nos conduz a este caminho, quando de fato entendemos que o propósito de todo conhecimento não é satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, mas é glorificar a Deus e amar aqueles que Deus põe ao nosso lado. O amor fraternal está em foco no texto do apóstolo Paulo. O apóstolo, ele fala para nós sobre isso, dizendo que quando nós conhecemos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Esta é a palavra de oração do apóstolo Paulo. Ser cheio da plenitude de Deus é ir vivendo dia após dia segundo os princípios dele. Não é encher-se, esvaziar-se, não é agir corretamente e agir incorretamente, não é uma vida onde nós temos altos e baixos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que à medida que nós vamos vivendo, crescendo, aprendendo, adquirindo um conhecimento que não é tão somente intelectual, mas também algo vivenciado, que faz parte da nossa vida, que muda e molda o nosso caráter, nós vamos nos tornando homens e mulheres que são aperfeiçoados gradativamente, porque o nosso padrão é Jesus Cristo, é para Ele que nós olhamos. Por isso, Paulo faz duas referências importantes nesses versos que nós lemos. Ele falará que Deus é o Pai de toda a família, Ele é que nos une, nós somos um só povo, porque o sangue vertido naquela cruz foi para que nós pudéssemos, como grande família, amarmos uns aos outros, mesmo os distantes, que esse amor e esse vínculo perfeito da paternidade divina nos faça continuamente sermos irmãos uns dos outros durante a nossa jornada. Deus é o Pai de toda a nossa família, e Deus é aquele que opera poderosamente em nós. Versículo 20 e 21, nós temos uma doxologia, um hino de adoração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta expressão, quando encontramos esse hino de adoração, dizendo que o nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, é algo que me chama a atenção. Porque a pergunta que eu faço é como nós responderemos ao Senhor, que é o nosso Pai, e que opera poderosamente em nós. Diante de tudo que Ele tem nos revelado, do conhecimento que Ele tem nos dado, como responderemos? E aí então, eu gostaria de despertá-los para que nós pudéssemos rever e atentar ao nosso íntimo e à postura que temos tido, porque ao invés de nos aproximarmos de Deus com a nossa história de negação, às vezes rejeitando algumas coisas, sendo rejeitados, colocando desculpas para que não cumpramos alguns deveres, arrumando justificativas para as nossas falhas e equívocos, tentando sempre encontrar algo que nos isente de nossa responsabilidade, ao invés de impormos nossas restrições para aquilo que Deus determina que façamos, ao invés de tomarmos esse caminho para fazermos a nossa vontade, o que nós precisamos fazer é oferecer a nossa vida a Deus como resposta àquilo que Ele fala ao nosso coração. E eu vejo isso no texto, quando reverbera na doxologia a palavra amém. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade dos Efésios, os ensina a glorificar a Deus com as suas vidas e dizerem amém. Eugene Peterson,
em um dos seus livros, Trovão Inverso, ele relata o seguinte, que a segunda geração de cristãos gentios tentaram traduzir esse termo hebraico, o amém, para a língua grega. E a primeira palavra que eles utilizaram significava aquilo que não é falso. Esta era a palavra, aquilo que não é falso. E entenderam que a palavra não alcançava o seu propósito. Então fizeram uma segunda tentativa e usaram uma palavra que tinha o sentido, gostaria que fosse assim. Mas em seguida os cristãos gentios desistiram, porque entenderam que nenhuma palavra nem a outra expressava de maneira completa o que o amém de fato significava nos lábios de Jesus. Ou seja, eu creio profundamente nisso, isto é uma verdade, isto é algo que eu respondo afirmativamente. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido. O amém traz essa expressão, essa resposta de adoração a Deus durante a nossa caminhada. Sendo assim, eles desistiram dessas duas palavras e preferiram usar, até mesmo no Novo Testamento, em outros lugares, a palavra amém. E até hoje, na igreja cristã, nós repetimos as palavras que esteve nos lábios de Jesus 63 vezes. Amém. Amém. E esta deve ser a nossa expressão de adoração diante do conhecimento que nós adquirimos. Adorar a Deus é viver para a glória dEle. E o amém é a afirmação que nós fazemos daquilo que nos fora revelado. Nós afirmamos que cremos no caráter de Deus revelado nas suas Escrituras. Nós dizemos amém porque acreditamos nas instruções dEle e seguimos os seus passos. Sendo assim, quando o conhecimento se revela a nós e nós conhecemos o profundo amor de Cristo Jesus, não tem como vivermos com o ego no centro. Nós precisamos dar lugar e deixar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele que está assentado num alto sublime trono, Ele governe as nossas vidas. Deixar que Ele governe as nossas igrejas, no sentido de que estaremos constantemente reconhecendo as nossas ações egocêntricas e nos arrependendo dos nossos pecados e nos lembrando que todo o conhecimento que nos fora dado é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a exaltação do nome dEle. Sendo assim, que nós, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que possamos conhecer o amor de Cristo e nos lembrar que esse amor é perfeito e incondicional. Eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, porque Deus revelou o seu amor para comigo de maneira incondicional. Mesmo sendo eu falho e pecador, Ele me amou. E quando eu conheço, quando eu tomo ciência disso, não tem como não viver com a responsabilidade do conhecimento que chegou à minha mente e ao meu coração. Que Deus faça isso em nós. Eu gostaria de ter um tempo de oração. Aonde você estiver, feche seus olhos, curve sua cabeça, ore a Deus. Nós estamos numa noite de oração. Ore, fale com o Pai, clame para que o Espírito de Deus guie, oriente, dirija a sua vida. Permita que o Senhor fale a você quais são suas falhas e limitações. Fale com Deus. O conhecimento que nos fora revelado é para que vivamos para a glória dEle. Tenha esse tempo seu de oração. Oh, meu Pai, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Senhor eterno, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, porque tu és o nosso Senhor. Nós somos ovelhas do teu rebanho. Nós sabemos, ó Pai eterno, que todo ser que respira louva o Senhor. E nós nos reunimos nesta reunião de oração para louvar o teu nome.
Nós nos colocamos perante Ti, ó Pai, porque sabemos que todo conhecimento que veio a nós, veio porque o Senhor permitiu que ele chegasse até nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que tudo o que conhecemos, tudo o que sabemos, seja para que usemos para a glória do Senhor, e não para a nossa vanglória. Quebranta-nos, Pai, como homens e mulheres, quebranta-nos como pastores e pastoras, quebranta-nos como presbíteros e presbíteras, quebranta-nos, ó Pai eterno, como diáconos e diaconisas, quebranta-nos como líderes, ó Pai da igreja, como membros do corpo, Pai eterno, que Teu Espírito Santo haja em nós, e que todo conhecimento, toda capacidade que nos fora dada, toda revelação que for esclarecida aos nossos olhos, que seja para a glória do Senhor, ó Pai, e não para a soberba do nosso coração. Ah, Pai eterno, quando conhecemos o amor de Cristo, nós conhecemos que éramos imerecedores e mesmo assim fomos aceitos e amados. Por isso, Pai, venha ser sobre nós e guia-nos em conformidade com o Teu propósito, ó Pai. É o que clamamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso viver. O Seu sangue sobre mim me salvou, me resgatou, sem culpa então me doou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. O Rei dos Reis nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me doou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me
sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, retornou, graça e paz nos liberou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, retornou, graça e paz nos Irmãos, tem um versículo na Bíblia que eu costumo usar em toda a classe de novos membros na igreja. Ele está lá em Salmos 119, 105. E é um versículo que nós decoramos muito quando nós estamos na salinha da escola dominical. Não sei se você já participou disso. Eu tinha uma tia, né, na salinha da escola dominical. O nome da minha tia era Laci, né? E nós decoramos esses textos da Bíblia desde pequenos, mas não paramos para pensar no quanto. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. É isso que é a palavra de Deus. É isso que são as Escrituras. Isso que é a Bíblia. Luz para o nosso caminho. Minha irmã, meu irmão, hoje nós vivemos em um mundo escuro, onde as pessoas não sabem para onde andar. Nessa escuridão as pessoas já perderam a noção até de quem elas são, perderam o sentimento de identidade e não sabem para onde devem seguir. E nesse mundo escuro, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É ela que nos vai fazer enxergar para onde nós devemos ir. Não basta apenas aprender a andar no escuro, não é isso. É saber para onde devemos ir. O nosso destino é Jesus Cristo. E nós vamos alcançá-lo através da sua palavra. Eu quero convidar você para um momento de oração pela nossa nação, que anda na escuridão e precisa da luz de Cristo, precisa da palavra de Deus. Nesse momento, nosso país anda no meio dessa pandemia. As pessoas que já mal conseguiam andar na escuridão se sentem cada vez piores. As pessoas pedem ajuda, os sentimentos estão à flor da pele. E é nesse exato momento que a igreja do Senhor precisa se levantar para brilhar, mostrar a luz de Cristo e a palavra do Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos comigo, onde você estiver, e que você ore por essa nação. Ore pelo nosso país, cada pastor e pastora, cada missionário, missionária, e cada cristão, para que a palavra de Deus seja vivida e compartilhada. Vamos orar juntos? Senhor, queremos colocar o nosso país diante do Senhor, Deus. O nosso Brasil, Deus. O lugar onde nascemos e nesse lugar conhecemos ao Senhor, Pai. Onde podemos entrar em uma igreja, Deus, e ouvir a Tua mensagem, Pai. É por esse Brasil que nós pedimos, Deus, que às vezes não sabe para onde caminhar, Senhor. Muitas pessoas hoje, Senhor, estão perdidas nos seus próprios pensamentos, nos sentimentos que sentem, talvez até em depressões, Deus, na ansiedade, Pai. Nesse momento, Deus, que a Tua luz brilhe sobre a nossa nação, Senhor.
brilhe sobre os nossos corações, Pai. Porque nós precisamos do Senhor para continuar andando, caminhando, Deus. Nós estamos tropeçando, tateando a escuridão, Pai. Mas através da Tua palavra, podemos andar, podemos correr, podemos prosseguir para o Senhor, Deus. Faz, Deus, e dá coragem para cada cristão, para cada um, para viver a Tua palavra com fé e ousadia, coragem, Deus. E anunciar, compartilhar o amor de Jesus Cristo através de palavras e ações. Para que a nossa nação veja que existe um Senhor, um Deus vivo e real. E que todo joelho se dobre ao nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Vencerá a nossa nação, Deus. Vencerá a nossa nação com o conhecimento da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Pastor Alex. Foi uma noite em que o Senhor falou muito ao meu coração, Pastor Daniel, e irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite, da nossa reunião de oração, mas a nossa semana ainda continua. Amanhã, a Igreja Presbiteriana Independente da Filadélfia, lá em Londrina, no Paraná, estará conduzindo mais uma noite de oração ao Senhor. E também no sábado nós vamos ter o culto de celebração do 117º aniversário da nossa igreja, tá bom? Então, com celebração de ceia, então prepare-se para participar. Eu queria deixar um abraço a todos os irmãos e irmãs, e um abraço também aos meus amigos nessa jornada, bem como também um abraço deles a toda a igreja, do reverendo João, presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, do primeiro vice-presidente, o reverendo Ézio, do segundo vice-presidente, o reverendo Leontino, e do segundo secretário, o presbítero Moacir. São irmãos e amigos que Deus colocou do meu lado nesses últimos anos, e tem sido uma bênção para todos nós, como diretoria, servir essa igreja a que amamos, aonde o Senhor nos chamou, nos vocacionou para o ministério. Que Deus abençoe a vida de vocês, e nós também, como diretoria, como igreja, estamos à disposição de vocês sempre para servirmos uns aos outros no amor e no temor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebamos a impetração da bênção e em seguida encerraremos com mais um cântico. Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.